Bom dia, paz de Cristo, amados irmãos. Agora é 4h43 da manhã. Eu queria deixar uma reflexão para vocês que o Senhor compartilhou comigo nessa madrugada, que se encontra em Lucas 11, do 24 ao 26. A volta do espírito mau. Esse é o título. Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água procurando onde descansar, mas não encontra, então diz: vou voltar para minha casa, de onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada, depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica ainda pior que antes. O que o Senhor está querendo mostrar para a gente com isso? Isso acontece muito, muito mais do que vocês possam imaginar. Quando a pessoa vai para a igreja, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Naquele momento ali, ela não dá mais legalidade ao espírito maligno. Então, automaticamente, todo espírito maligno que está nela, em nome de Jesus, ele sai, essa pessoa é liberta, né? Então, a casa fica limpa, varridinha, arrumadinha, adornadinha, né? E esse espírito que saiu dessa pessoa, ele vaga. Ele vaga por aí procurando um lugar. Alguém que dê uma legalidade para ele estar, né? E como damos essa legalidade ao mal, ao espírito mal? A origem do pecado. Quando a gente peca muito em algo e não consegue abandonar esse pecado, você está dando uma legalidade para o mal agir, né? Ao favor dele próprio, né? Então, isso é muito sério. Geralmente, no meio do caminho, alguns cristãos, eles começam a falhar, a tropeçar e a cair. Muitas das vezes nos mesmos erros antigos, porque muitas das vezes não aguenta a pressão do mundo espiritual, porque a pessoa, quando aceita Jesus, acha que é um mar de rosa, né? Acha que tudo vai dar certo, que tá tudo lindo, que o Senhor vai dar um carro novo, uma casa nova, um marido novo, ou mudar aquele marido da noite pro dia. Ele pode fazer se ele quiser. Isso não quer dizer que meu pai não possa fazer. Ele faz o que ele quer na hora que ele quer, né? Do modo que ele quer. Porém, não é isso que a palavra ensina pra gente, que vai acontecer assim com todo mundo, né? Que todo mundo tem esse privilégio. Não. O que acontece? Você espera muito, às vezes, um milagre, ora por aquele milagre não chega porque o tempo é de Deus, não é seu, as coisas não mudam, você vai enfraquecendo na fé. Se é todos os dias a igreja, vai um dia só, daqui a pouco só vai ao domingo por conveniência e não ora mais da mesma forma, não jejua, não dobra o joelho, não se curva perante o rei. O que acontece com isso? Você começa a dar legalidade praticando as práticas anteriores ou novas para aquele espírito que saiu voltar. E aí quando ele volta, ele pensa assim: nossa, o lugar tá fresco. Essa pessoa estava limpinha, vivendo uma vida com o rei, ué, não quer mais não? Que é assim que o acusador de nossas almas fica. Não aguentou a pressão de viver o evangelho, não? Então vou voltar. E aí ele volta. Só que ele dá mais um passeio lá fora e busca outros espíritos para morar com ele ali. E se tua vida era muito ruim antes de encontrar Jesus, pense que dessa vez vai ser bem pior. E eu digo isso, sabe como que eu digo para vocês isso? Porque eu vivi.
Eu vivi isso. Então eu posso afirmar isso que Jesus diz aqui, como a minha própria vida. Eu passei um período na minha vida que aceitei Jesus, aquele primeiro amor, né? Nossa, louca por Jesus, apaixonada. Todo mundo é pecador e eu tô salvo, eu vou pro céu e todo mundo vai pro inferno, porque o mundo tá doido. Aquele primeiro amor, né? Aquele amor inconsequente. Aquele amor que não tem discernimento da palavra ainda. Aquele amor que você tá tomando alimento líquido, igual um bebê, né? E esse amor, ele com o tempo, ele se esfria vendo as adversidades. E aí, eu dei a legalidade de voltar para onde o Senhor já tinha me arrancado. O Senhor me arrancou de uma cultura religiosa da qual eu era o cavalo. O cavalo, olha como você é tratado, como um cavalo. Aquele espírito entrava em mim, no meu corpo, fazia o que queria, eu não bebo, eu, Joyce, não fumo, eu não tenho esses hábitos, né? Nunca gostei. E eles bebiam a noite toda, bebidas fortíssimas, com variedade, numa noite só. Comiam camão como um bicho, como um animal, né? E fumavam, coisa que eu detesto cigarro, detesto o cheiro de cigarro. E aquilo que já era ruim antes de eu aceitar Jesus, ficou pior quando eu voltei para lá. Porque primeiro que eles se sentiram traídos, né? Ué, voltou? Então tá bom. Então agora é tudo com a gente. Eu imagino que era assim que eles deviam falar, né? E fizeram da minha vida uma desgraça, ainda pior do que a primeira vez. Eu perdi meu cabelo, né? Porque a primeira coisa que o espírito que se diz ser bom para tua vida faz contigo é tirar sua beleza, sua vaidade, sua feminilidade. Muitas das vezes pessoas que é heterossexual começa a ter distúrbio sexual. Muitas pessoas não gostam de falar a respeito disso, mas eu tô aqui para falar a verdade porque eu vivi. Então, aquelas pessoas que me contestarem, no fundo da alma delas, ela sabe, né? Então eu vivi, eu passei por isso, graças a meu bom Deus. Eu não tive afinco para esses distúrbios, porém eles tentaram me manipular para tentar gostar de algo que nunca foi da minha natureza, porque Deus criou o macho e a fêmea e na minha cabeça sempre foi dessa forma. Mas como o que eu tinha feito na minha cultura religiosa era um tipo de espírito masculino que me dava forças masculinas, feições masculinas, então automaticamente eu viraria uma lésbica, correto? Começaria a gostar de mulher. Era assim que eles queriam me transformar. Só que o meu espírito, a minha alma, no meu pensar, eu nunca gostei disso. Mas eles tentaram. Só não tiveram legalidade. Mas tentaram. Tentaram me colocar nesse meio. Tentaram, sim. Mas o Senhor, Ele é tão bom para mim, Ele é tão bom para mim. Ele já tinha uma rota traçada para minha vida e Ele não deixou isso se firmar em mim. Então, esse distúrbio sexual acontece sim, quando você tem um tipo de legalidade para o mal atuar do jeito que Ele quer. Porque Deus, Ele atua na nossa vida do jeito que Ele quer, porque a gente deu legalidade para Deus agir. Automaticamente, com os espíritos malignos, não é diferente. E eu digo espírito maligno sim, que era o que eu servia.
Porque uma coisa que amaldiçoa alguém, uma coisa que faz mal para alguém, uma coisa que canta pro diabo, para Satanás, não tem Jesus nisso. Não vem falar para mim que Jesus está lá, porque você tem uns atos bons, um dia você acorda bem. Você diz que a igreja repreende o homossexualismo, o lesbianismo e seja lá qual outra disfunção sexual. Não é bem assim não. O cristão, ele não repreende isso não. Você ser assim não, porque quem te convence do teu pecado é o Senhor. Então, automaticamente você vai abandonando, não por pressão humana, porque Deus transforma a mente, a não ser que você tá ali de fake news, a não ser que você tá ali só para saber como funciona o evangelho ou para apontar os filhos de Deus. Os filhos de Deus, ele ama você sendo do jeito que você é. Ele não gosta do teu pecado. Ele não aceita o teu pecado. Porque não tem como servir dois senhores. O Senhor da carne, do corpo, ou o Senhor Deus, o Santo dos Santos, que criou uma função para o homem e mulher. É só pensar. Então não venha dizer que os cristãos, eles julgam, me olhou com olho ruim, é por isso que eu procurei outra doutrina religiosa que me aceita como eu sou. Para, porque a palavra da qual eu sirvo diz, sabe o quê? Venha como estás. Por que venha como estás? Porque quem faz a obra em você é o Espírito Santo, não é o homem. O homem não tem essa capacidade. O homem não tinha capacidade de tirar de mim um espírito que eu dei legalidade para entrar no meu corpo. O homem não tinha, eu podia ir para a igreja que fosse. Porque eu falava, e Senhor, não entendo. Eu tenho uma parte da minha família que é evangélica. E me mostrava o caminho de Deus. E eu ia, às vezes, à igreja e eu falava, por que eu saio da igreja e o Espírito entra no meu corpo? A legalidade que eu dava, por que hoje não entra? Porque eu não dou essa legalidade. Eu dou essa legalidade para Deus. Deus, Jesus, sentar no trono do meu coração e ficar. Então, automaticamente, esses espíritos aqui do qual Jesus estava falando, ele não tem força, muito menos poder para entrar no meu corpo hoje. Ah, Joyce, olha o que tu tá falando, hein? Sim, estou falando e afirmando e assinando embaixo o que eu estou falando. Não tem legalidade, amigo, não tem brecha. Então, se não tem brecha, ele não tem como voltar, muito menos trazer outros. Então, quando da outra vez, outrora, por isso que eu falo com muita propriedade, quando eu deixei eles entrarem, a bagunça que eles fizeram foi tanta que eles me levaram ao fundo do poço. Tiraram tudo que eu tinha, tudo. Eu tinha uma casa confortável, eu tinha uma loja, eu fui perdendo tudo. Perdi cabelo, perdi beleza, né? Quase viro uma lésbica. E falando isso com propriedade, porque foi comigo. Eu estou falando da minha vida, eu não estou falando da vida de ninguém. Então, esses espíritos tinham uma legalidade para fazer 7 vezes pior aquilo que eu já tinha vivido antes. Mas o Senhor traçou essa meta para eu passar, para eu hoje ter potência para poder falar para vocês do que aconteceu comigo, sem esconder nada. Aonde que Deus quer que você durma no chão, numa friagem, 21 dias, coma camão, como bicho, comidas feitas com água sem sabor, né? Gente, beba ervas terríveis, tome banho frio, gelado, água do tempo, 3 horas da manhã. Não é isso que Deus quer para você. Essa vida que nem um cachorro merece. Deus quer que você viva uma vida abundante, feliz, próspera. Próspera não é ter um carro e uma casa luxuosa, não. É você poder viver bem, ter uma cama confortável igual a minha aqui, ó, para dormir, um chuveiro para tomar banho, porque você só pode tomar banho de canequinha, os outros dando banho em você. Uma coisa bizarra. O seu corpo, o seu templo, você não tem direito de se lavar. Uma pessoa dá banho em você. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, olhando sua intimidade, seu corpo, vendo tudo que há em você, você perde o teu véu, o teu cabelo.
sabe? O Senhor me devolveu, ó, meu cabelo não é preso, não é colado, é meu. Então eu sou muito grata ao Senhor, porque eu sei de onde Ele me tirou 2 vezes. Mas hoje eu entendo o motivo que eu passei por lá. Hoje eu entendo que eu tive que perder para poder ganhar. Porque o Senhor hoje me dá autoridade para falar do que eu vivi, para que vocês não caiam nessa. Não vai. Não vai, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele te adorna, Ele não tira de você. O Senhor, Ele te traz saúde, beleza, juventude, alegria, o sabor de viver. Ele não tira o sabor de você viver. Porque lá você vive como escravo, prisioneiro do Espírito. Aqui não. Aqui você vive livre, livre para adorar, livre para ser feliz, livre para fazer a vontade do Senhor, livre para acreditar num bem que Ele deixou para você, que é a palavra, que te alimenta diariamente. Essa palavra aqui que me alimenta diariamente, ela me dá tanta força, tanta força, tanta força, porque o Senhor revela os segredos dela para mim, que esses espíritos mal, igual diz a palavra, não entram no meu corpo mais. Nossa, eles tentam pregar várias peças, várias armadilhas que eles criam, porque Satanás, ele é estrategista, ele é inteligente, ele não é burro, né? Então ele sabe onde é as fraquezas humanas e ele trabalha ali. Mas aí nós temos a oportunidade, o prazer, a alegria de se prostrar, de se ajoelhar diante de um Deus que pode todas as coisas. Sabe o que é todas as coisas? Ele me livrou desse espírito mau 2 vezes. Ele me tirou do charco de lodo 2 vezes. Então hoje, que eu passei pelo Santo dos Santos, que eu senti o que é felicidade, que eu não preciso tomar banho de água fedorenta, de abô, e de nenhuma outra erva para se sentir bem, que o Espírito Santo já me faz bem, me faz feliz, me dá alegria. Eu não preciso acender vela para ninguém, eu não preciso maldizer ninguém, porque aqueles que tentam contra a minha vida, o meu Pai, o grandão da Galileia, o meu Senhor, Ele me protege e me guarda. Ainda tem mais dessa. Eu vou terminar de contar aqui um pouquinho mais fundo para vocês entenderem o que eu tô falando, a gravidade do que eu tô falando para vocês. Eu tinha feito tudo certo dentro daquela cultura religiosa. Cumpri os princípios, os preceitos, mas na hora que me fizeram mal, que quase acabaram com a minha vida, porque eu não estava agindo de acordo com o que o pai de santo queria, então ele fez um mal para mim tão grande, tão grande. Meu primo, que é pastor, meu amado primo, falou assim para mim: prima, cadê o seu santo que não te protegeu do mal? Porque se você não fez mal a essa pessoa só bem, automaticamente aquele que você serve, ele tem que te guardar, ele tem que te proteger. Ele não pode deixar esse outro homem tirar tudo que é seu, teus bens, tuas coisas, tua felicidade, né? E acontecer tantas tragédias com você. Ele plantou essa semente no meu coração e saiu correndo. Aí o Senhor me fez pensar: filha, quando eu te dou algo, filha, ninguém tira de você. Tudo que eu te dou, ninguém pode te roubar, ninguém pode furtar, porque foi eu que te dei. Então eu guardo, eu protejo, eu livro, eu te escondo. E foi assim que o Senhor fez comigo. Ele me escondeu debaixo das asas dele. E todos os alguidar, tudo de santo, que santo é o Senhor, né? Que é até esdrúxulo dizer isso, mas daquele espírito, vamos dizer assim, ficou lá, nessa cultura religiosa da qual eu servia. E dentro desses alguidar, que foi feito, a feitura, né? Foi feito muito mal para mim ali.
Deram tanta coisa que não era nem para eu estar aqui hoje, se eu não estivesse debaixo de uma cobertura espiritual que é o meu Senhor, o meu dono. Então essas pessoas não entendem, porque olha, eu vou te contar, esse homem do qual eu era da cultura religiosa dele, que me fez tanto mal, ele ia. Todas as pessoas que se afastaram voltaram doentes, voltaram enfermas, se rastejando, pedindo socorro. E foi isso que ele queria fazer comigo. Só que o Senhor, ele me alertou de tudo isso e me protegeu, me guardou e me livrou de todo o mal, porque a palavra dele me garante. A palavra do meu pai me garante o livramento. E ele gastou muito dinheiro para me trazer de volta, para fazer mal. E ele não entende quem sou eu para não voltar? Quem sou eu para não se rastejar? Quem sou eu? Sabe quem eu sou? A filha do Deus Altíssimo, a menina dos olhos de Deus, a preciosa do Senhor, a amada, escolhida, ungida do meu Pai. Essa sou eu. Então um dia eu tenho uma fé tão grande, tão grande, tão grande, que ele vai reconhecer que o que está em mim é mais forte e vai se curvar perante esse que é digno de toda a honra e toda a glória. Sabe por quê? Porque nem o mal que ele me fez, eu acendi uma vela para ele. Não. Sabe o que eu fiz? Eu orei. Oro e vou orar até o final dos meus dias para que ele reconheça quem é o Senhor dos Senhores, quem pode todas as coisas, quem é o Espírito Santo. Eu conheço 2 pessoas que também eram de lá. E essas começaram a servir ao Senhor. E sabe o que aconteceu com elas? Elas também não voltaram para lá se rastejando, doentes. Não. Elas se permanecem firme, de pé e longe do mal. Então não foi só comigo. Não adianta você sair de uma cultura religiosa a qual você deu legalidade para o espírito fazer o que quiser e você ficar sem cobertura espiritual. No mundo, fazendo tudo que Satanás quer, usufruindo das delícias do mundo, porque o mundo já é do maligno. O mundo jaz do maligno. E achar que não vai acontecer nada com você, vai. Aí pega. Aí a macumba pega. Aí o feitiço pega. Ah, mas eu acredito em Deus. Não é o suficiente. Você não está com a cobertura espiritual. Não tá. Porque você não tem buscado a face de Deus. Não é o muro da igreja que te protege. Não. O muro da igreja não pode te proteger contra o mal. Mas quem está dentro da igreja, juntamente com aqueles que pode lutar pela tua vida espiritual e batalhar por você. Ali é o segredo de você se encher, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E lá é pregado o quê? A palavra. Então a palavra, ela é alimento. Então ela te alimenta diariamente. Então, tudo que é feito, dedicado a você, pega. O Senhor corta, o Senhor te revela, o Senhor te mostra e você se prostra para aquele que pode te ajudar. Então é isso, meus amados. Não permita que 7 espírito pior volte para a tua vida. Uma vez que o Senhor te tirou de um charco de lodo e firmou teu pé na pedra, na rocha, fica lá. Permaneça, não saia, porque se você resistir, o diabo, ele correrá de vós. A palavra te garante isso. E eu assino embaixo. É resistir ele todo dia. Resistir às armadilhas, tentações todo dia. E quando você tentar titubear, ajoelhe-se perante ao Deus que tu serve. E ele te dará instruções do que você precisa fazer. A paz.